Hoje vocês vão conhecer uma das transformações mais surpreendentes da mobilidade moderna. Durante décadas, carros voadores pareciam apenas parte da ficção científica, mas a tecnologia está avançando rapidamente e mudando esse cenário. Empresas ao redor do mundo já trabalham em veículos capazes de decolar e pousar verticalmente, prometendo revolucionar o transporte urbano e abrir caminho para uma nova era de deslocamento aéreo cotidiano. Algo precisa funcionar mesmo quando o ambiente tenta impedir qualquer forma de voo. O Spider iFlying nasce exatamente nesse ponto extremo, onde neve profunda, gelo e terreno irregular tornam praticamente impossível qualquer deslocamento convencional. Projetado para enfrentar ambientes de inverno rigoroso, esse veículo aéreo utiliza um sistema de sustentação multirotor poderoso combinado com uma estrutura compacta reforçada, construída para manter estabilidade mesmo quando ventos congelantes e tempestades de neve reduzem drasticamente a margem de segurança das operações aéreas. Diferente de helicópteros maiores, que dependem de espaço amplo e condições mais previsíveis, o Spider iFlying foi pensado para operar próximo ao solo e em áreas limitadas, permitindo manobras precisas em regiões onde qualquer erro pode significar ficar isolado em ambientes hostis. O piloto permanece próximo da ação, contando com sistemas inteligentes de controle de voo capazes de manter o veículo pairando com precisão e executar movimentos delicados, mesmo quando o clima impõe turbulência constante. Camadas adicionais de segurança e tecnologia de estabilização reforçam a confiabilidade da aeronave em condições adversas, demonstrando uma engenharia focada em controle e resposta rápida. Em cenários onde estradas simplesmente não existem e o terreno transforma cada metro percorrido em um risco, soluções aéreas compactas começam a redefinir o conceito de mobilidade em regiões remotas. O Spider iFlying demonstra que o voo pessoal não precisa estar limitado a ambientes ideais. Ele pode surgir exatamente onde o terreno é mais hostil, abrindo novas possibilidades para missões de resgate, exploração científica e deslocamentos extremos em regiões onde a natureza normalmente dita todas as regras. À primeira vista, um pneu parece apenas um componente simples responsável por conectar um veículo ao solo. O conceito Goodyear Aeroflying Cars propõe algo completamente diferente ao transformar essa peça básica em um sistema multifuncional capaz de operar tanto na estrada quanto no ar. Desenvolvido como uma solução para futuros carros voadores autônomos, o Goodyear Aero abandona o formato tradicional de pneus cheios de ar e utiliza uma estrutura baseada em raios estruturais sem ar. Essa arquitetura permite que a roda funcione normalmente durante a condução terrestre, suportando o peso do veículo e absorvendo irregularidades da superfície. No entanto, quando o modo de voo é ativado, o mesmo componente pode girar verticalmente e assumir o papel de hélice de alta velocidade, produzindo empuxo suficiente para sustentar a aeronave. A transição entre esses modos é monitorada por sensores de fibra óptica integrados que analisam continuamente o estado da roda, as condições da estrada e a dinâmica geral do veículo. Todos esses dados são enviados para um processador de inteligência artificial responsável por avaliar o ambiente ao redor e determinar o momento adequado para alternar entre deslocamento terrestre e propulsão aérea. O conceito também inclui câmera integrada e sistemas de propulsão magnética projetados para reduzir o atrito durante a rotação. Ao reunir materiais avançados, sensores inteligentes e múltiplas funções em uma única roda, o Goodyear Aero sugere uma abordagem diferente para o design de carros voadores. Em vez de separar sistemas de condução e voo, o projeto demonstra como uma única peça pode integrar ambas as funções, criando uma transição direta entre ruas e céu dentro da mesma arquitetura tecnológica. O formato tradicional de uma aeronave não é uma regra fixa quando o objetivo é reinventar a mobilidade aérea. O Silverwing S1 Aircraft surge como um experimento radical de design e engenharia criado por estudantes da Delft University of Technology para o prêmio GFly da Boeing. Em vez de uma cabine convencional, o piloto permanece inclinado para a frente dentro de um corpo extremamente estreito, assumindo uma postura semelhante à de quem pilota uma motocicleta. Essa configuração reduz o volume estrutural
vertical e integra o ocupante diretamente à dinâmica da aeronave. O Silverwing S1 realiza decolagem e pouso vertical apoiado sobre sua própria cauda, utilizando ventiladores elétricos canalizados que fornecem sustentação inicial. Depois de ganhar altitude, o veículo inclina lentamente sua estrutura para frente, permitindo que as asas passem a gerar sustentação aerodinâmica durante o voo horizontal. Dois grandes ventiladores elétricos são responsáveis tanto pela sustentação quanto pela propulsão, criando um sistema compacto capaz de alcançar velocidade de cruzeiro próxima de 120 km por hora e alcance aproximado de 60 km. O projeto foi desenvolvido para ocupar um espaço menor que o de um carro comum, priorizando operação totalmente elétrica e níveis reduzidos de ruído. Em vez de focar em viagens longas, a proposta concentra sua utilidade em deslocamentos urbanos curtos ou operações em áreas onde o espaço disponível para infraestrutura aérea é extremamente limitado. Ao combinar decolagem vertical com voo sustentado por asas, o Silverwing S1 demonstra como aeronaves compactas podem se tornar uma solução prática para a mobilidade aérea em ambientes urbanos densos ou em locais onde pistas tradicionais simplesmente não podem existir. O conceito de voo pessoal sempre esteve associado a máquinas complexas e difíceis de controlar. O Air One tenta mudar essa percepção ao transformar a mobilidade aérea elétrica em uma experiência mais acessível e intuitiva. A aeronave utiliza 8 motores elétricos potentes, cada um conectado a hélices integradas em um sistema de inclinação capaz de alternar entre 2 modos fundamentais de voo. Durante a decolagem, as hélices permanecem orientadas verticalmente, gerando sustentação direta para elevar o veículo do solo. Conforme a aeronave ganha altitude, o sistema inclina gradualmente as hélices, permitindo uma transição suave para o voo horizontal. Essa arquitetura combina características de helicópteros e aviões em um único veículo compacto. O Air One alcança velocidade de cruzeiro próxima de 155 milhas por hora e possui alcance aproximado de 110 milhas, podendo permanecer no ar por cerca de 1 hora utilizando baterias projetadas para recarga rápida. Sua estrutura mede aproximadamente 19 pés de comprimento e inclui asas dobráveis que facilitam armazenamento e transporte. As portas em estilo Gullwing reforçam o design futurista, enquanto os controles utilizam tecnologia Fly by Intent, um sistema que interpreta a intenção do piloto para simplificar a pilotagem e aumentar a estabilidade do voo. Com capacidade de carga próxima de 550 libras e múltiplos sistemas redundantes de segurança, o Air One avança em processos de certificação junto à FAA e já mira futuras entregas de produção. O projeto redefine o conceito de deslocamento pessoal ao permitir viagens rápidas sobre água, regiões rurais ou trajetos curtos, transformando o ato de voar em uma extensão direta da mobilidade individual. Nem sempre a evolução da aviação acontece com máquinas completamente novas. Às vezes, ela surge na combinação inteligente entre tecnologias já conhecidas. O ASAP Hybrid Helicopter representa exatamente esse tipo de transição tecnológica. Apoiado pela NASA, o conceito propõe uma arquitetura híbrida que mistura a mecânica tradicional dos helicópteros com sistemas modernos de propulsão elétrica, criando uma plataforma mais eficiente sem abandonar a confiabilidade de um modelo consolidado. No centro dessa proposta está a integração entre um motor convencional, que pode ser do tipo turboeixo ou pistão, e motores elétricos auxiliares. A combustão continua responsável pela principal sustentação e rotação das hélices, garantindo o desempenho esperado em operações críticas. Ao mesmo tempo, o sistema elétrico entra em ação fornecendo empuxo adicional quando necessário, ou recarregando durante o próprio voo. Essa combinação cria um equilíbrio entre potência imediata e eficiência energética, permitindo percorrer distâncias maiores com menor consumo de combustível e emissões reduzidas. O resultado é uma aeronave que mantém intacta a capacidade de decolagem e pouso vertical, característica essencial para missões de resgate, operações militares e deslocamentos urbanos em locais onde pistas convencionais não estão disponíveis. Mais do que apenas uma melhoria incremental, o ASAP Hybrid Helicopter funciona como uma ponte tecnológica entre a aviação atual e o futuro das aeronaves de asa rotativa.
Ao reduzir ruído e impacto ambiental sem sacrificar versatilidade, o conceito sugere um caminho gradual para transformar helicópteros em plataformas mais sustentáveis, mantendo a capacidade operacional que os tornou indispensáveis em diversas áreas críticas da aviação moderna. O crescimento das cidades cria a necessidade de novos sistemas de transporte capazes de conectar diferentes regiões urbanas com rapidez. O Panto Pantala Concept H foi desenvolvido na China, com a proposta de atuar como um táxi aéreo elétrico voltado para transporte de passageiros em rotas curtas entre centros urbanos. A aeronave possui capacidade para 5 ocupantes e foi projetada para operar tanto em modo pilotado quanto totalmente autônomo. Sua arquitetura utiliza 22 ventiladores elétricos canalizados distribuídos em asas inclináveis. Esse conjunto cria um sistema de propulsão capaz de gerar sustentação vertical durante a decolagem e pouso, ao mesmo tempo em que permite transição para voo horizontal de alta velocidade. O Concept H pode atingir velocidades próximas de 300 km por hora, equivalentes a cerca de 186 milhas por hora, mantendo alcance aproximado de 250 km quando totalmente carregado. O interior foi projetado para lembrar o ambiente de um automóvel premium, utilizando configuração de assentos 2x2 para os passageiros, grandes janelas panorâmicas e um cockpit simplificado equipado com manche lateral e tela central. Essa interface reduz a carga de trabalho do piloto durante o voo. A aeronave é construída principalmente com compósitos de fibra de carbono, material escolhido para combinar resistência estrutural com baixo peso. O projeto também foi concebido para decolagens e pousos curtos, permitindo operações em áreas urbanas ou aeroportos regionais. O Pantala Concept H representa uma proposta de transporte aéreo de alto desempenho capaz de conectar rapidamente cidades, aeroportos e rotas de emergência. O interior de um avião raramente muda tão rápido quanto a tecnologia que permite o próprio voo. O Airspace Cabin Vision 2035 Plus da Airbus propõe uma transformação profunda nesse espaço ao repensar completamente a estrutura das cabines de passageiros. Em vez de apresentar um novo modelo de aeronave, o conceito concentra-se na evolução do ambiente interno das aeronaves existentes e também de futuros aviões movidos a hidrogênio projetados para entrar em operação até meados da década de 2030. A proposta combina sustentabilidade, digitalização e design circular como pilares centrais da nova geração de cabines. Um dos elementos principais é o uso de estruturas biomiméticas ultraleves, inspiradas em formas naturais que distribuem melhor as cargas estruturais. Essas estruturas, juntamente com componentes produzidos por impressão tridimensional, podem reduzir o peso total da cabine em até 40%. A redução de massa contribui diretamente para melhorar a eficiência energética das aeronaves durante o voo. O conceito também aborda o desperdício de alimentos, propondo sistemas de pré-pedido de refeições e retirada de snacks ainda no portão de embarque. Essa mudança operacional pode reduzir em cerca de 15% o volume de alimentos descartados em voos comerciais. Tecidos biológicos, materiais reciclados e componentes totalmente rastreáveis ao final de sua vida útil fazem parte da estratégia de diminuir o impacto ambiental da aviação. Ao mesmo tempo, ferramentas digitais permitem que companhias aéreas personalizem layouts internos de maneira mais flexível. O Airspace Cabin Vision 2035 Plus sugere um futuro em que o interior das aeronaves evolui junto com a tecnologia de propulsão, preparando o setor para a chegada de aviões movidos a hidrogênio. Durante décadas, a ideia de um carro que também pudesse voar permaneceu confinada ao imaginário tecnológico. O Aleph Flying Car, conhecido como Model A, tenta transformar essa visão em uma plataforma funcional de mobilidade. O veículo foi projetado para operar tanto nas ruas quanto no ar, utilizando um sistema totalmente elétrico com arquitetura de decolagem e pouso vertical. O design esconde 8 rotores elétricos dentro de uma carroceria leve construída em fibra de carbono, preservando a aparência externa de
de um automóvel enquanto mantém a capacidade de voo. Um elemento central da engenharia é a cabine montada em um sistema de gimbal que permanece nivelada mesmo quando a estrutura externa do veículo se inclina para iniciar o voo. Isso permite que os ocupantes mantenham orientação estável enquanto o corpo da aeronave ajusta sua posição aerodinâmica. No solo, o Model A apresenta autonomia entre 200 e 220 milhas. No ar, pode atingir velocidades próximas de 110 milhas por hora, mantendo alcance semelhante durante o voo. Sistemas avançados de detecção de obstáculos e mecanismos de evasão automática ampliam a segurança operacional, enquanto a capacidade de realizar pouso planado adiciona uma camada extra de redundância em situações de emergência. O veículo também incorpora um paraquedas completo, capaz de desacelerar toda a aeronave caso ocorra uma falha crítica. Com milhares de reservas já registradas e produção limitada em preparação, o Aleph Flying Car se posiciona como um dos primeiros exemplos reais de um veículo que tenta unir mobilidade terrestre e aérea em uma única máquina funcional. A mobilidade aérea urbana exige veículos capazes de operar em altitudes relativamente baixas, com controle preciso e sistemas de segurança redundantes. O Xpeng X2 surge exatamente dentro desse cenário como um carro voador elétrico de 2 lugares desenvolvido pela divisão Xpeng Aero HT. O projeto utiliza 8 motores elétricos distribuídos nos cantos da estrutura, cada um acionando hélices organizadas em pares. Essa configuração cria redundância operacional, permitindo que a aeronave continue voando, mesmo se alguns rotores apresentarem falha durante o trajeto. O veículo foi projetado para atingir velocidade de cruzeiro próxima de 130 km por hora, mantendo autonomia de voo entre 25 e 35 minutos. Seu teto operacional aproxima-se de 1.000 metros de altitude, faixa considerada adequada para operações de mobilidade aérea urbana. A capacidade de carga útil varia entre 160 e 200 quilos, suficiente para transportar 2 ocupantes dentro da cabine. A estrutura combina fibra de carbono e alumínio para equilibrar resistência estrutural e redução de peso. O formato aerodinâmico em forma de gota melhora o fluxo de ar ao redor do veículo durante o deslocamento, enquanto o canopy transparente em estilo cockpit oferece ampla visibilidade para os ocupantes. O Xpeng X2 também pode operar em 2 modos distintos, permitindo controle manual direto ou operação autônoma assistida por sistemas digitais. Sensores de detecção de obstáculos analisam continuamente o ambiente ao redor da aeronave, enquanto um paraquedas balístico de emergência oferece uma camada adicional de segurança em situações críticas. A combinação dessas tecnologias posiciona o X2 como uma plataforma experimental voltada para o desenvolvimento de transporte aéreo urbano em cidades densas. Algumas aeronaves demonstram que simplicidade mecânica ainda pode oferecer desempenho e versatilidade no voo pessoal. O The Magni M24 Plus é um alto giro moderno de cabine fechada projetado para 2 ocupantes e produzido pela fabricante italiana Magni Giro. Diferente de helicópteros convencionais, um alto giro utiliza um rotor principal que gira livremente com o fluxo de ar durante o voo, enquanto a propulsão para frente é fornecida por um motor separado. No caso do M24 Plus, a aeronave é equipada com um motor Turbo Rotax 915 IIS, com aproximadamente 141 cavalos de potência. Essa configuração permite atingir velocidade máxima de cerca de 161 km por hora, mantendo velocidade de cruzeiro próxima de 137 km por hora. O alto giro suporta peso máximo de decolagem em torno de 500 kg e possui tanque com aproximadamente 82 litros de combustível. Essa capacidade oferece autonomia de voo próxima de 4 horas. Uma das principais vantagens dessa plataforma é a capacidade de operar em espaços extremamente curtos. Em muitos casos, o M24 Plus consegue decolar ou pousar em distâncias inferiores a 30 metros, característica que amplia significativamente suas possibilidades de operação em pistas improvisadas ou regiões remotas. A estrutura combina aço estrutural 4130 com componentes de fibra de carbono para reduzir peso e aumentar resistência. A cabine fechada e aquecida proporciona conforto adicional aos ocupantes, transformando o Magni M24 Plus em uma solução prática para quem busca experimentar o voo pessoal com asas rotativas. O que antes parecia impossível agora começa a ganhar forma no mundo real.
A tecnologia avança, novos protótipos surgem e a mobilidade aérea pessoal deixa de ser apenas um sonho futurista. Os próximos anos prometem mudanças profundas na forma como as pessoas se deslocam, especialmente nas grandes cidades. Com inovação, engenharia avançada e investimentos crescentes, o conceito de carros voadores caminha rapidamente para se tornar parte do cotidiano. O futuro da mobilidade já começou